Oi, oi, gente! Estamos de volta em mais um episódio de Toda Mulher é um Podcast. Lembrando, né, que nosso podcast está ao ar graças aos nossos patrocinadores oficiais que fazem acontecer. Pedir para vocês continuarem assistindo, curtindo, comentando, compartilhando, para que a gente continue no ar, né? Continue aumentando aí nosso engajamento. Claro. Pedir para vocês continuar deixando na caixinha lá de perguntas, né, amiga? Sobre as mulheres que vocês gostariam de ver aqui no nosso podcast, né? Mulheres da região aqui, que são fonte de inspiração. Hoje estamos recebendo aqui uma mulher maravilhosa que foi muito solicitada na nossa caixinha. Já tá aqui há um tempão pedindo, quero ela. Mas a gente não conseguia conciliar essa agenda. Depois aconteceu mudança de estúdio e tudo, né? Mas hoje a gente conseguiu. Finalmente. Véspera de um feriado. Ela tá aqui. Só assim pra conseguir encaixar mesmo, né? Verdade. Mas que bom que E deu ela, certo. gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Primeiro, assim, que é isso que a Jéssica falou, né? Não sei se você sabia, mas você foi pedido lá nas Não caixinhas. sabia. Então o povo quer saber. Que bom. É isso aí. E assim, primeiro, né, te agradecer por estar aqui, por tirar um tempo, a gente sabe que é muito corrido. Então a gente fica muito feliz, de fato, você é uma mulher que nos inspira, eu e a Jéssica, como mulheres, né? Então por isso que também você está aqui, sentada aqui. O objetivo do projeto é enaltecer, valorizar as mulheres da nossa cidade e região. A gente sabe que a gente precisa cada vez mais que a nossa classe seja unida, né? Então, por que valorizar talvez pessoas que estão tão longe, sendo que tem pessoas aqui maravilhosas que precisam que a gente, né, possa estar trazendo mais brilho, mais luz. Então, muito obrigada, tá, por você acreditar e ter vindo aqui também. E, gente, além dela ser linda, maravilhosa, tudo vocês sabem aí, ela tem uma coisa também que toda mulher quer saber. Nossa, toda! Que será? Toda mulher vive, eu acho que a gente pode falar isso com 100% de certeza. Toda mulher vive querendo o quê? Emagrecer. Sempre. Estamos aqui com a rainha disso, gente. Essa mulher poderosa vai contar tudo pra gente. Seja muito bem-vinda, Ana. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, a oportunidade de estar aqui. É um espaço muito legal. Eu acho que realmente é o que vocês falaram. A gente tem que dar voz para as mulheres e principalmente as mulheres que estão mais próximas da gente, né? Então, assim, vocês estão construindo uma coisa realmente incrível. Espero que continue dando muito certo e agradeço pela oportunidade. A gente que agradece. É uma honra ter você aqui. Como a gente disse, foi muito solicitado. Todo mundo queria ver a doutora Ana Henriques aqui. Por que será? Ela quer. Todo mundo quer saber os segredos da doutora. A gente vai contar, gente. Fica até o final. Que a gente conta. Chegar lá, a gente vai ficar, mas eu quero ficar assim, ó, bonitona assim, né? Amiga. Vamos falar então um pouquinho sobre o que ninguém conta sobre o emagrecimento, mas a doutora Ana Henriques conta, né? Tá. Ana, fala pra gente um pouquinho sobre metabolismo lento. Isso é verdade? É um mito? Como que realmente funciona? Já começamos assim, vamos direto ao ponto. Não, isso é uma coisa que muitos pacientes chegam lá relatando exatamente isso. Acho que eu tô com metabolismo lento. E assim, existe, não é mito. Mas o metabolismo lento, no caso, dificilmente vai ser a única explicação para o ganho de peso. É sim um fator que influencia, mas não é a única coisa. Existem pessoas que têm um metabolismo um pouco mais acelerado, sim. Isso é influenciado por genética, quantidade de massa muscular, que hoje, graças a Deus, está sendo muito falado, né? É verdade. Altura, gênero, então homens têm um privilégio. Sempre, né? Então, existe, mas a gente consegue lutar contra esse metabolismo lento. E às vezes também as pessoas gostam da facilidade de colocar a culpa em algo, né? Ai, meu metabolismo é lento, mas tá lá, né? Comendo uma padaria, sedentário. Uma alimentação ruim. O metabolismo dificilmente vai compensar um estilo de vida ruim. Então, não faz exercício, come errado. O metabolismo não compensa. E assim, existem, igual você falou, existem alguns fatores, por exemplo, como idade também, e porque eu escuto muito assim, eu já tenho tantos anos, eu falo, gente, mas não é só isso, né? Porque é o que você falou, é toda uma construção ali também que a pessoa precisa. Exatamente, existe sim, a idade influencia, então a gente vai ficando mais velho, o metabolismo vai diminuindo, até porque a necessidade de um metabolismo tão rápido
acaba deixando de existir, Uhum. mas não é o único fator. A gente consegue emagrecer, sim, independente da idade e do metabolismo de base, traçando estratégias como, às vezes, muitas vezes, medicação, alteração do estilo de vida, alimentação, que é extremamente importante também. Tá E a vendo, gente? idade também, não sei, pode ser que eu esteja enganada, mas a idade também interfere no ganho de massa, né, muscular também, né? Porque às vezes a gente vê, tipo assim, quando a pessoa vai ficando mais idosa, parece que ela vai até atrofiando mais, perdendo mais essa musculatura, né? E se ela não tem um estilo de vida, assim, nunca, né, de uma vida inteira, porque também não adianta, você já perdi tudo, tô lá velha, agora eu vou começar, né? Mas assim, tem a ver isso, né? Sim, com certeza, sim. Sempre falo isso com os pacientes no consultório, independente da idade, mas principalmente com pessoas mais jovens, que a gente precisa fazer uma boa reserva para chegar no final da vida ainda com massa muscular. É o Uhum. que você falou, vai ficando mais difícil, né? Então, É. se a gente deixar para construir tudo lá já mais idosa, fica mais difícil. Não é impossível, toda idade é idade para começar, fazer O importante é musculação, começar, né? proteína, o importante é começar. Mas com certeza, a gente precisa construir isso quanto antes. Até porque a massa muscular, além do metabolismo, ela influencia em várias outras coisas. Então, eu vi um médico na internet, eu não me lembro quem, assim, mas eu lembro que eu vi uma vez uma reportagem, era até de um médico intensivista, falando, assim, da importância da gente ter essa reserva, né, da gente ter essa massa muscular, porque ao envelhecer, assim, se a pessoa não tem muita massa muscular, quando ela bate numa UTI, depois é muito mais difícil ela se conseguir se recuperar, porque certeza. a pessoa fica ali, às vezes, sedada, em coma, e aí vai só perdendo mais ainda, né? O corpo precisa de energia de algum lugar. Então, você lá numa terapia intensiva, né, numa UTI, o corpo vai tirar energia do músculo, vai É. acabar tirando do músculo, né? Então, E às vezes as pessoas acham que é só por conta de estética, né? Ah, não, não vou não, não tô bem assim, não preciso. E olha só, é muito, muito além, né? vai muito além. Hoje já, acho que até isso, né, assim, os médicos e tudo, acho que tá batendo muito nisso, né, no ganho de massa muscular, do quanto que isso é importante para a saúde, principalmente no processo de envelhecimento, né? Sim, e isso ficou mais em pauta ainda agora, né, com a chegada das canetinhas, das Aham, famosas, assim, não aham. é um nome que eu gosto de usar, mas é como todo mundo conhece, Popularmente, né? é. Eh, o processo de emagrecimento ficou um pouco mais fácil, né? Elas são medicações com um potencial muito grande de perda de peso. Então, aí o Mounjaro, por exemplo, a tirzepatida, leva uma perda até de 22% do peso, até mais em alguns pacientes, né? E com isso, a pessoa usa sozinha, sem acompanhamento, acaba perdendo massa muscular Perde tudo. junto. Então, se você não ter cuidado para não perder a massa muscular, vai perder. Então, acho que isso gerou muita visibilidade para a questão da massa Aham, muscular. sim. Verdade. E aproveitando que a gente já entrou nesse gancho aí, olha só, tô falando, por isso que a gente falou que o roteiro é assim, a gente vai lá e vai. Já que a gente entrou nesse gancho aí, né, das canetinhas, o que eu vejo muito também, assim, as pessoas, igual você falou, pessoas usando por conta própria, a gente tem visto até que tem dado problemas, né, porque a pessoa tá usando, e além disso, às vezes a pessoa usa e tá buscando um resultado e acaba tendo um resultado diverso, porque aí acaba ficando flácida, Sim. derretimento, né, que a gente tem visto muito falar sobre isso, sobre o derretimento facial, porque assim, ela tá só tirando, mas acredito que não tá repondo, né, o que o profissional indicaria fazer. Com certeza. A maioria das pessoas que usam medicação, independente de qual seja, né? Mas as canetinhas acabam sendo mais potentes, vai acabar tendo algum prejuízo na saúde, porque é muito difícil uma pessoa que não tem conhecimento técnico, né, do emagrecimento, conseguir se atentar a todos os parâmetros que a gente precisa. Então, musculação, a alimentação precisa estar equilibrada. Às vezes, você sentindo menos fome, deixa de comer, falta nutriente. Vitaminas, é Então, verdade. acaba prejudicando mais do que ajudando. Às vezes a sociedade fica buscando o emagrecimento a todo custo. E não é assim. A gente tem que buscar sim o emagrecimento, porque a obesidade gera riscos, aumenta o risco de várias outras doenças. Então, precisa buscar, mas de forma saudável, com Segura, né? acompanhamento, segura. Sabe que eu vejo também, Ana, eu falo assim, por trabalhar, né, na área da estética, assim, eu vejo que hoje em dia as pessoas buscam o emagrecimento físico ali, né, assim, essa questão corporal mesmo, a qualquer custo. Então, para elas, ali olhar no espelho e ver esse processo, ela não, de fato, ela não entende mesmo, né, e nem olha por dentro. E o dano que aquilo a longo prazo pode trazer causar. de forma
usado assim de forma sem Até porque não é acompanhamento, né? receita de bolo também, né? O que é indicado para um, às vezes não é pro. Milagre, né? É, Se fosse uma coisa pronta para todo É. mundo. A todo custo, eu falo assim, até pela estética mesmo, que não é uma coisa que eu defendo, né? Uma estética milagrosa, não é o que eu trabalho. Eu trabalho com mais um pilar, né? Então é isso que eu vendo. E também não trabalho com nada assim, porque é isso mesmo. Eu acredito que a todo custo as pessoas buscam um milagre. Algo que Caminho mais rapidinho fácil, ali elas vão alcançar aquilo Sim. ali, né? E a gente vê o quanto isso tem mentalmente, psicologicamente, interferido até na saúde das Sim, pessoas. com certeza, na saúde mental, né? Sim. Mais um dos Isso. pilares que acaba sendo muito prejudicado. Se a gente não tiver consciência do que está fazendo, entender que é uma doença, a obesidade é uma doença, né? Vai ser um tratamento ali para o resto da vida. Então, não é usar a medicação, emagrecer e abandonar o tratamento. Porque a chance de reganhar o peso, e não estou falando de efeito rebote também, Aham. né? Que muita gente pergunta. Não existe isso de efeito rebote. É o processo de reganhar o peso perdido mesmo. Uhum. Então, o paciente tem que entender que vai ser ali tratamento para o resto da vida. Às vezes mudando medicação, às vezes tentando tirar, o que não é o ideal, a gente já sabe hoje, já entende que por a obesidade ser uma doença crônica, o uso da medicação deveria ser feito de forma crônica, né? Mas em alguns casos o paciente quer tirar, não quer mais usar, a gente Uhum. pode fazer isso, mas não adianta ser da noite para o dia. É, tem Vai que. reganhar o peso. É. Uma curiosidade, só para que é minha mesmo. Aqui primeiro para consulta, aí falar. Posso usar uma caneta? Não, porque eu tenho curiosidade seguinte. Por muito tempo foi usada a outra caneta, que era O Wegovy, o Ozempic. o Ozempic, isso. E agora chegou o Mounjaro. Qual a diferença disso, assim, não só tecnicamente, mas estou dizendo assim, para o organismo, para a pessoa? Qual é esse processo? Foi uma evolução, alguma coisa assim? Sim. O Ozempic, né? Agora o nome dele para tratamento da obesidade é o Wegovy, então é a mesma substância, que no caso é a semaglutida. Chegou primeiro, né? Ela simula um hormônio do nosso que a gente produz naturalmente, que é o GLP-1. E esse hormônio, ele é responsável pela maioria desses efeitos que a gente já sabe, né? Redução do apetite, o estômago fica cheio mais tempo, então o paciente fica com menos fome, redução daqueles pensamentos em comida o tempo inteiro, que a gente chama de food noise. Então, já era uma medicação excelente, né? Uhum. Gera grande perda de peso. E aí veio o Mounjaro, a tirzepatida, que foi sim uma evolução. Também simula essa mesma molécula, né, o GLP-1, mas, além disso, ela simula uma outra molécula, que é o GIP. É um outro hormônio também que a gente mesmo produz, e ele tem efeitos adicionais ao do GLP-1. Então, por isso que tem efeitos melhores do que do Wegovy. Entendi. A perda de peso é superior e, por exemplo, um dos efeitos colaterais muito comuns no uso do Wegovy era náuseas intensas. O GIP, que é esse hormônio novo que veio com a tirzepatida, ele tem o potencial de reduzir essas Olha, náuseas que causadas interessante. pelo GLP-1. Então, hoje em dia a gente entende que assim, o sucesso do tratamento da obesidade está em juntar moléculas. Então, Uhum. já está vindo aí tem muita medicação em estudo. Ontem mesmo o FDA, que é o órgão regulamentador lá dos Estados Unidos, aprovou mais um, que é o orforglipron, é um nome enjoadinho, mas é a semaglutida, que é a substância Aham. do Ozempic, em cápsula. A gente já tinha o Rybelsus, não sei se vocês já ouviram Não, falar, nunca ouvi também não. falar. mas era uma medicação enjoada de tomar, então tem que ser tomada em jejum, Uhum. esperar 30 minutos para comer ou beber alguma coisa, a quantidade de água tem que ser exata, enfim, era uma molécula enjoada de tomar. Isso dificulta a adesão, o paciente acaba não conseguindo tomar ali certinho. E aí chegou essa que não precisa de jejum, pode ser tomada em qualquer momento do dia, então já vai facilitando. E tem outras em estudo, como a retatrutida, cagricema, que é exatamente isso, de juntar moléculas. A retatrutida, por exemplo, tem o GLP-1, tem o GIP e vai simular também o glucagon, que é mais uma molécula que vai ter efeito Entendi. somatório no evoluindo. emagrecimento. Só vai evoluindo mesmo, né? E assim, a medicina avança muito, né? Todos os dias. Por isso que vocês têm que ficar se atualizando, né? A todo momento, a todo tempo. Verdade. Tá vendo, gente? Não é só ir lá e comprar uma Infelizmente, canetinha não é tão clandestina, aplicar e tá tudo bem, não, né? E eu falo assim também, porque além de ser uma questão de saúde, né, que a gente está falando, a gente está falando de uma questão, uma saúde emocional, né? Então a pessoa precisa entender
que aquilo é um processo, que aquilo é um tratamento, que aquilo não Pra não posso, ficar frustrada posso também, né? estar falando errado, mas eu acredito que tem um processo para você ir retirando aquilo do organismo. E eu falo assim, eu também acredito, Ana, não sei se você e a Jéssica vão partilhar do mesmo pensamento. Eu acredito em uso para pessoas, porque a obesidade é uma doença. Doença é tratada com medicação, né? Então, assim, só que eu vejo as pessoas, às vezes, sem necessidade do uso daquilo ali realmente, às vezes não tá numa obesidade fazendo uso, Sim. até por conta Própria. Entra justamente no que a gente falou, né? Da busca pela Imediata, magreza, a pela qualquer custo. perfeição, que tá na cabeça de todo mundo. Não só de quem tem a doença, né? Mas eu acho que tá mais presente ainda em quem não tem obesidade, né? Esse desejo por ficar sempre melhor, mais magra, mais definida. Então, isso existe, sim. Realmente, a indicação não é para pessoas que buscam perder 1 a 2 quilos, mas a realidade é outra, né? Existe, sim, muita gente usando. E quando o paciente desse chega até mim, olha, não é assim, não é o mais correto, não é. Mas eu prefiro explicar os benefícios, os riscos, e se for assim, realmente dá vontade da pessoa, a gente usa com acompanhamento médico, uma dose bem baixa, com estratégias, é melhor do que deixar o paciente ir embora e usar por conta própria. É Isso vai acontecer, verdade. ele não vai desistir. Ainda mais quando a pessoa já tá com aquela ideia formada na cabeça, né? Exatamente. É assim Quando mesmo. chega, eu explico tudo. Explico os riscos, que existem riscos, né? Toda medicação Tudo tem tem. risco. Então, tem alguns que desistem, falam, não, realmente não quero. Mas tem gente que vai querer a todo custo. E aí, eu prefiro fazer o acompanhamento ali com a dose baixa, acompanhando, buscando possíveis efeitos colaterais, né? Complicações, do que largar. Que é o caminho correto, né, gente? Buscar a ajuda de um profissional, né? Porque não dá pra sair fazendo, até porque a gente nem vai ter, é aquilo que você falou, a gente não vai ter o resultado esperado. Porque, assim, o que adianta? Perder o peso, mas perder a massa também. Exatamente. Aí, tipo, você tem que saber dosar ali, repor. Vem tudo, olha só. A pessoa que não dá. já é mais magra vai ter menos gordura para perder. Então, ali, a facilidade de perder músculo também acaba sendo maior. Então, vamos falar de mais polêmica? Reposição hormonal em mulher. Isso é muito polêmico, né? Porque algumas pessoas falam, mas mulher não tem que repor hormônio que ela não tem, que ela não produz. Outros falam, não, é necessário. E aí, o que a doutora Ana Henriques fala sobre o tema? Então, reposição hormonal a gente tem que usar quando há alguma deficiência hormonal. Algum hormônio que a mulher não produz, não vai ter como ela ter deficiência e necessidade de reposição. Mas, por exemplo, a mulher na menopausa, ela deixa de produzir hormônios que ela naturalmente sempre teve, e que são hormônios da mulher. Então, existe, sim, na maioria dos casos, a necessidade de repor os hormônios. Estradiol, né, progesterona para proteger o útero e tudo. Era muito criticado, né? Muita mulher tem muito medo ainda, mas a gente já sabe que é seguro, é para ser feito. Se a paciente tem queixa, tem sintoma, não é para deixar a mulher só porque está na menopausa viver ruim, viver com um sintoma, ninguém merece, baixa libido. Mas assim, em mulher jovem para ganho de massa muscular, realmente não existe indicação, porque não é deficiência, vai ser vai colocar ali o que ela não deveria ter, entendeu? Então, assim, efeito colateral vai aparecer. Entendi. Vai ter os riscos vai ter os riscos que talvez não valem tanto a pena, né? Mas, gente, eu falo que tudo é questão de disciplina mesmo, né? Às vezes, por isso que a gente bate muito nessa tecla, porque mulher é um bicho que ama criticar outra mulher. Nossa, ninguém, é sempre assim, nunca vi, nossa, olha lá que corpo, mas também tomando bomba, mas também, aí outro dia, me encaminhar, não, exatamente, aí eu falei, gente, aí todo mundo fica falando lá, né, manda aquelas blogueiras fits lá, às vezes até minhas amigas mesmo, outro dia até falei isso com elas no nosso grupo, elas falando, mas também é fácil, tomando, eu falei assim, não é fácil não, vai lá comer tantos ovos por dia, manter o nível de proteína lá em cima, ir pra academia toda hora, vê se é fácil mesmo. Toma a bomba e vê se você consegue. Vê se você consegue. Toma. Também não é toma. Milagre, né? Se você tomar sem mudar o estilo de vida, você não vai ter nem os ganhos que busca. Não, e eu falo por experiência própria, tipo, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Mas teve uma fase da minha vida que eu cheguei a fazer uso de reposição hormonal, né? Fiz o uso da oxandrolona por um tempo e eu tava achando assim, vou ficar musculosa, não preciso, vou virar. Não, consegui? Não.
Não consegui, não tive resultado, porque até eu entender que pra isso eu precisava, né, de ter o consumo alto de proteína e tal. E mesmo assim, tem anos que eu venho lutando com essas proteínas aí, eu não consigo sair do lugar. Tô sempre No uma seu caso, franga ao em contrário, construção. né? Assim, a maioria das pessoas buscam emagrecimento, você tem a dificuldade para ganhar massa É. muscular. Entra na questão do metabolismo. Você provavelmente é uma pessoa que tem um metabolismo mais acelerado. Então, realmente existe, né? Essa individualidade. Então, cada assim, um. é muito mais fácil criticar do que se sentar na cadeira e ver que não é tão bem assim, né, não gente? é. Pelo amor de Deus, se fosse fácil, né? Nenhum hormônio, nenhuma medicação para Faz emagrecimento, milagre. eles vão compensar um estilo de vida ruim. É. Não E vai. é o que eu falo, gente, porque assim, se fosse a pessoa quer lá fazer o uso do hormônio e tal, eu falei, gente, nada é milagroso, a gente volta para bater na tecla mesmo do ganho ou da perda, do emagrecimento. Não é milagroso, é todo um processo, né? E as pessoas fazem, assim, normalmente, né? Quando você vê essas blogueiras aí, que a gente acredita, assim, que muitas já até falam mesmo que fazem uso, né, de hormônio, mas é com um acompanhamento, porque também tudo tem que ter, não é só simplesmente você ter uma receita, ir lá, tomar e não fazer o uso Não, daquilo ali. inclusive quando eu comecei quando eu usei, na época que eu usei, eu passei por uma endocrinologista, isso deve ter uns 4 anos atrás, assim, e caraca, o tanto de exame que eu tive que fazer, tipo assim, ela não falou, pode tomar, não, eu fiz muito exame que eu nem sabia que existia, eu falei, meu Deus, e aí a pessoa tá lá tomando por conta própria. Você fala assim, eu só queria virar Graciane, então agora Nesses casos, o risco acaba superando o possível benefício, né? Verdade. E aí, vamos falar de a gente tá falando que não é receita de bolo, né? Tanto para perder, para ganhar o que for, mas uma coisa que é muito comum e que eu acho que às vezes as pessoas não se dão conta é o cortisol alto, né? O quanto que ele atrapalha nesse polêmico processo. também. A gente só tá indo. Todo mundo fala, eu tô com cortisol alto, eu não tô emagrecendo por conta disso. Realmente, os níveis elevados do cortisol vão trazer prejuízos aí, né? Acúmulo de gordura na região abdominal, cansaço, dificuldade maior para perder peso, mas também dificilmente vai ser a explicação ali para dificuldade de perda de peso, tá? Os níveis de cortisol, eles variam mesmo durante o dia. É um hormônio que a gente tem necessidade de produzir, então não adianta a gente querer se livrar do cortisol, que não é o caminho. Ele é essencial para a nossa vida e a produção varia ao longo do dia. Então, às vezes, a gente, igual a maioria das pessoas, vão colher exame de sangue de manhã, né? Colhe o exame de sangue ali normal e aí pede um cortisol. O cortisol vem aumentado. O que a gente vai fazer com isso? Nada. Porque o cortisol de manhã, ele é para estar alto mesmo. Então, não tem o que fazer. Se a gente quiser buscar uma doença mesmo do excesso de cortisol, a gente vai ter que fazer exames específicos, não é só dosar lá no sangue, às vezes a gente busca o salivar, ou o urinário, ou a gente faz um teste com a supressão, que a gente usa o corticoide na noite anterior e colhe de manhã para ver, porque ele está relevado ali de manhã num exame de sangue normal, não vai dizer nada pra gente. Aí, tá vendo? Tô falando. Pode aumentar, além disso, ele pode aumentar com estresse, alimentação, exercício físico. Então, um período da vida em que você vai estar mais estressado, não está seguindo dieta, está comendo porcaria, ele vai estar um pouco mais aumentado. E aí, o que a gente vai ter que fazer? Consertar o estilo de vida. Não existe nada ali que a gente vai dar para baixar o cortisol, entendeu? Nesse caso. Gente, a gente roda e cai Por isso que o meu tá aonde? explodindo. Aí a gente cai no estilo de vida. Assim, não existe. Buscar desculpa, né? Porque, infelizmente, a base de tudo é a alimentação, é a atividade física. Sabe por quê? É o básico bem feito. Vida corrida pra todo mundo. É o Cada famoso um tem arroz com feijão, né? Que todo mundo fala, o Não básico. tem um excesso de cortisol aí. Todo mundo vivendo estresse. Não, e a gente tá numa sociedade, assim, eu acho que... Eu não sei se porque é uma cidade muito pequena e aí a gente acaba tendo mais acesso, assim. Mas, assim, pelo menos, assim, acho que umas 80% das pessoas que eu converso com isso, algum faz uso de algum ansiolítico, de algum... É sério. Eu falo, gente, tá numa sociedade que tá cada vez mais alto mesmo, esses níveis de ansiedade, saúde mental. Verdade. Então, assim, hoje em dia, a gente tem que fazer... Infelizmente, é verdade. E uma das coisas que ajudam tudo isso é a mudança de hábitos. Então Com a gente certeza. cai de novo, tá Remédio vendo? para ansiedade, mudança de estilo de vida. E é engraçado, porque eu costumo até dizer, né, que antes eu ia à academia por uma obrigação, em busca de um objetivo mesmo. Tinha acabado de ter, quando eu voltei, né, tinha acabado de sair de uma gestação, queria voltar pro meu corpo, você fica naquela fase de querer se reencontrar e tal. Mas depois aquilo vira tanto um estilo de vida que eu falo que eu vou hoje pra treinar minha mente, nem é meu corpo. Que eu saio de lá, assim, quando eu falto, nossa, gente, que isso? Como se tivesse faltado um compromisso mesmo, eu faltei na academia. Você Você começa a sentir culpa mesmo, porque aquilo verdade. faz tanto bem
que assim, eu falo pra todo mundo, gente, começa. Eu tenho uma amiga que ela fala, mas eu não consigo, eu chego na academia e começo a chorar, eu tenho uma raiva de Nossa. estar lá. Eu falei, Nada. calma, começa E devagar. procure uma atividade que você gosta. Exatamente, não precisa Eu ser falo a isso. mesma para É. todo mundo, né? Cada um vai ter a sua preferência. Tem gente que quer mais do esporte, tem gente que quer mais da musculação. É. Claro que a gente sempre deve estimular a musculação, né? A gente precisa trabalhar o músculo mesmo. Mas a gente tem que buscar o que gosta também. Às vezes faz 1 ou 2 vezes de musculação intercalado com aquela atividade que realmente te dá prazer, né? Não adianta ficar forçando uma coisa ali que não... Que não. Só a pessoa já fazer uma coisa assim, Exatamente. a mente já vai ocupando Vai. aquele. Eu falo que o CPF cansa pro CNPJ não endoidar, entendeu? Senão, minha filha, a gente fica E assim, doida. é engraçado, né? O meu pai apareceu com problema lá no joelho. Aí aquele joelho dele tá lá e assim, e eu tô falando, pai, aí já foi no ortopedista, tira a água do joelho, aí a água volta, e põe não sei o que, faz infiltração de não sei o que, eu acho que de colágeno, não sei o que, e volta. E ele tá, só que aí, obeso, sedentário, não vai numa padaria a pé. Aí eu tô assim, pai, joelho é articulação. Você, né, precisa articular. E ele, você não sabe de nada, não sei o quê. Aí ele foi no médico, aí volta ele no médico, acho que o médico tá aguentando, mas veio, falou assim, olha, deixa eu te falar. Você não vai melhorar enquanto você não perder peso, enquanto você não começar a fazer uma atividade física. Não volto nunca mais nesse... É difícil ouvir a ver. Eu falei, uai, tá vendo? Eu não sou médica. Mas, tipo, a gente, é muito óbvio. E é assim, os problemas começam a aparecer mesmo. Porque você vai ficando gordo, pesado. Aham. Não aguenta, E gente. sabe o que eu acredito também? Essa geração, por exemplo, assim, do seu pai, não era tão falado a atividade física. Uma Então, caminhada que assim, seja, sei hoje lá. até a geração mais nova, assim, eu acho que, né, mais jovem agora, eu acredito que já tem mais isso, né? Mas certeza. antigamente não tinha Não era, isso, assim, a gente não dava a devida importância, né? E eu Isso. acho que isso vem aumentando. Eu lembro quando eu comecei a malhar, também não era tão Sim. falado igual é Aham. hoje, né? Tá indo, tá aumentando, graças a Deus. A gente vê isso é muitos muito bom. jovens mesmo na academia agora, às vezes todo é mundo mudar faz, a maioria essa- hoje em dia faz alguma atividade física ou se cobra de começar a fazer. Verdade. verdade. E para mudar essa mentalidade é um processo. Então, Nossa, assim, não. Depois que já tá enraizado, já era, não vai não. falando ainda, porque não tem como, a gente quer falar dos negócios e tal. Hoje, uma mulher chegar para você querendo fazer uso, qual o protocolo, por exemplo? Assim, porque as mulheres têm curiosidade, tá vendo, né, gente? Estou fazendo consulta para vocês aqui. Por exemplo, a mulher chegou lá, ela quer emagrecer, ela tá realmente no nível de obesidade. Qual é a conduta, assim, né, vai pedindo primeiro para saber os exames, como que você faz isso? Então, assim, geralmente eu gosto muito de mandar o pedido de exame antes da consulta, que você já chega lá com tudo. Assim, já ótimo. adianta bastante, né? Sim. Nem sempre é possível, às vezes você marca uma consulta para uma data próxima e eu nem peço, porque não vai dar tempo de ficar pronto, né? Uhum. Então, primeiro a gente tem que avaliar se realmente tem indicação, a obesidade, né? O excesso de gordura, não só pelo IMC também, como a gente costumava classificar, mas assim, Sim. avalia se tem indicação. Tendo indicação, o primeiro passo é avaliar as contraindicações, porque não é como todo mundo pensa também, né? Não é todo mundo que pode usar, existem algumas contraindicações, cada uma para determinado remédio. Tem que avaliar a realidade da pessoa. Então, por exemplo, no caso da gente escolher as canetinhas, tem que avaliar se o paciente tem condição de comprar, porque é um tratamento muito caro. E aí, o próximo passo é pedir os exames, acompanhar depois que começa o uso, acompanhar efeito colateral, evolução, se é um paciente que está respondendo bem, porque também não adianta a gente ficar insistindo num tratamento que não está levando o paciente a perder peso. E varia muito, você pode responder bem ao medicamento X e ela responder bem ao medicamento Y. E nada impede da gente ir fazendo a mudança, né? Tentamos com o X, com você, não deu certo, muda para o Y. Sim. Então, é basicamente isso. Primeiro mapear tudo Sim, para por poder saber. indicação, contraindicação, realidade, né, financeira mesmo, e exames. Alguns exames E às que vezes precisa até acompanhar. nesse mapeamento, às vezes também você consegue, só né, pelos exames, tal, descobrir a causa, né, que tá fazendo aquela pessoa, né? Sim. Por exemplo, a gente vê falar muito também do hipotiroidismo, né? Sim. Então, às vezes a pessoa tem, né, e tá Não achando, sabe, com não certeza. sabe. A gente precisa pedir alguns exames básicos para investigar, igual ela falou, Uhum. de hipotireoidismo, que é uma possível causa, e avaliar se tem alguma outra coisa que a gente pode fazer para melhorar, às vezes deficiente de vitamina, o paciente está desanimado, não sabe por quê, às vezes é uma vitamina que está faltando, não é ferro que está faltando, está com anemia. Outra polêmica. Hoje você tá polêmica. Nossa! Ó, tô aproveitando aqui, ó. Hipotiroidismo.
porque as pessoas falam o tempo todo, eu não emagreço porque Joga eu culpa. tenho isso. Mas, na verdade, é quando ela tá sem acompanhamento, não é isso, Sim. doutor? O hipotireoidismo realmente pode gerar dificuldade de perda de peso, mas nem todo mundo que acha que tem, né? Enfim, o hipotireoidismo é uma doença em que a nossa tireoide não produz a quantidade adequada dos hormônios tireoidianos. Uhum. E os hormônios tireoidianos são responsáveis pelo metabolismo do nosso corpo. Então, a deficiência acaba diminuindo, desacelerando o metabolismo, que pode gerar o ganho de peso e dificuldade de perder peso. Se o paciente está sem tratamento, realmente pode estar prejudicando no Uhum. processo. Mas a partir do momento que a gente repõe o hormônio e trata, ele não vai ser a causa ali do ganho de peso. Porque então. tá sendo, tem a Tá sendo reposição. isso, a gente isso aí. repõe o hormônio. Eu falo Gente. sempre isso, eu falo assim, tem que ter um acompanhamento, porque se a pessoa tá repondo, mesmo que seja através de uma medicação, ele tá sendo, Sim, né? a gente tem que avaliar a dose. Alguns processos que a gente passa durante a vida pode acarretar na necessidade de aumento ou diminuição de dose. Uhum. Então, tem que ter acompanhamento mesmo. Não é só iniciar o tratamento e nunca mais ver o médico. Viu, gente? Tá Tem vendo? que acompanhar. Não tem, acompanhar, não gente, tem não jeito. como. É igual, eu falo, gente, é igual, é uma máquina mesmo, né? Eu falo que a gente é uma máquina, tem que dar manutenção, porque às vezes, em determinada situação, você precisa de uso de uma medicação. Depois, com o tempo, talvez você não precise Sim, mais tanto existe isso dela. também, sim. Às vezes a gente vê até, né, pessoas que às vezes passam por um momento, assim, de hipertensão, aí precisa de usar um remédio, por exemplo, né, para pressão alta e tal. Aí depois muda o estilo de vida, começa a Isso é muito melhorar, aquele comum. remédio não faz mais, né? Eu tenho vários pacientes que estão tirando medicação Olha que de maravilha, que pressão, por bênção. exemplo, por conta da mudança de estilo de vida, atividade física, perda de peso. Aí, tá Isso é vendo? muito legal Uma de ver coisa também. vai E interferindo na assim, o outra. paciente vê na prática mesmo, assim, né? A gente fala às vezes, mas falar é diferente dele viver na Viver. prática a diminuição de necessidade de medicação. Então, às vezes tomava, sei lá, 10, toma 8. Isso é muito legal. E não tem como se arrepender, né, gente? Não, Porque quando você gente. começa a mudar seu estilo de vida, assim, de verdade, eu falo isso porque eu acho que é uma coisa que é importante a gente bater na tecla, que não é milagre. Nós estamos falando aqui de uso de medicações, né? A gente também pontuou hormônios. Então, assim, realmente não é receita de bolo, né? É uma indicação, é um tratamento. E eu falo muito isso, principalmente no estilo de vida, porque como eu falo que eu trabalho com estética, já aconteceu de pessoas chegarem para mim e falar, não, eu não quero mudar, assim, a pessoa tem um estilo de vida muito... A única coisa que a pessoa faz era prática de atividade, e a alimentação era assim, muito. Aí eu falei assim, olha, faz o seguinte, no dia que você quiser melhorar, você volta. Porque, assim, eu prefiro não ter aquela pessoa ali. Por quê? Porque talvez não vai atingir o objetivo dela. E vai gerar uma expectativa gera uma expectativa em cima do profissional, né? Porque gera em cima da gente. E eu falo, eu não vendo milagre. O tratamento, ele é altamente participativo. Então, assim, a maior parte, na verdade, é o paciente, né? Ele é o cliente ali. Então, eu não posso garantir um resultado em cima de algo que eu preciso de você. Sim, a gente conduz, né? Dá alternativas, mas o básico ele tem que ser feito pelo paciente. Isso aí. Você tá ali para ser mais um auxílio, Sim. mas... Vamos fugir um pouquinho aqui do gancho, porque me veio isso na cabeça. Por que a gente come as nossas emoções? Então, Nossa senhora, né? a maioria das pessoas comem as emoções. Não, é sério. Ou às vezes deixa de comer também, né? Porque tem gente que, tipo, se tá passando por uma situação, desconta na comida. Sim. E tem gente que às vezes deixa de comer. É a minoria, né? A maioria acaba descontando na comida. Verdade. Tem um pouco do processo cultural também, né? Em que a gente foi ensinado de que a comida é conforto. Então, assim, domingo celebração, de família, tem sempre comida. Então, a comida ela é historicamente feita como conforto. E, além disso, quando a gente está ansioso, depressivo, existe um desbalanço nos neurotransmissores do nosso cérebro. E a comida acaba fornecendo alguns neurotransmissores, dopamina, serotonina. Então, você está ansiosa, está depressiva, está com falta disso, você vai buscar numa fonte de alívio de prazer rápido, que é a comida, né? E a atividade física também libera serotonina, por exemplo. Então, por isso que tem muita gente também que, quando começa a fazer atividade física, começa a gostar e usa ali como um mecanismo de escape para ficar melhor mesmo. E o que a gente tem que ensinar para o paciente que está tratando a obesidade é isso também.
que a maioria dos pacientes tem essa questão de buscar na comida Aham. um prazer, a gente tem que ensinar ele a buscar outras fontes de prazer. E a atividade física é um É excelente uma exemplo delas. disso. E tem gente, assim, a gente vê também pelos dois lados, né? Apesar de ser raro, mas tem gente que às vezes fala, ai, vou emagrecer. Aí para de comer. Tipo assim, aí come pouco. E Sim. também não é por aí, né? Não. E às vezes tem gente que fala, mas eu não tô comendo nada e ainda não tô conseguindo perder peso. Porque não é. Exatamente. Comer pouco não é sinônimo de emagrecimento, Sim. né? A gente come pouco, falta nutriente, falta proteína, acaba Uhum. perdendo massa muscular, o metabolismo desacelera e realmente a perda de peso não vai acontecer. Gente, isso é muito doido, porque quando eu tava na época da faculdade de Direito, há 10 anos, 13 anos atrás, do nada, tipo assim, não, do nada não, deve ter tido alguma explicação, né? Mas até hoje, na minha cabeça, eu acho que não faz muito sentido. Eu tive um transtorno alimentar, eu desenvolvi a bulimia, fiz tratamento muitos anos com psiquiatra, e assim, eu não sei quando isso entrou na minha vida, enfim. Mas eu fiquei muitos anos da minha vida, tipo, lutando contra isso. Tipo, ai, não posso comer. Ai, não sentindo culpa ao comer, sabe? Achando que era isso. Até que eu fui entender que, tipo, não é o que eu como, é o que você come repetidamente, né? Exatamente, Por são as exemplo, exceções que exatamente, né? As É. exceções. Mas antes eu ficava assim, nossa, um pão. Ai, meu Deus, um pão. Aí ficava até com dificuldade de achar alguma Sim. coisa pra comer, porque eu ficava com aquela culpa, com aquele peso. Sim, aí, às E é vezes, uma você coisa fala assim, não muito. vou comer um pão, vou comer um biscoitinho fit. É, Às vezes o biscoitinho fit exatamente. tem mais caloria do que o pão. Exatamente. Isso acontece muito, igual você falou, às vezes a pessoa fala que come pouco e não emagrece. Mas que pouco? Vamos ver o que você tá comendo? É. Me fala direitinho o que você come, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir. E aí a gente vê que tem vários beliscos, às vezes Nossa. pequenos, mas que são altamente calóricos. E Exatamente. a questão de transtorno alimentar é uma coisa muito delicada, né? Eu também Nossa. já tive compulsão alimentar com bulimia. E assim, é um processo longo pra gente Nossa, muito. curar, né? Não adianta achar que vai da noite pro dia melhorar, que aquilo ali vai estar com você pro resto da vida e você precisando aprender a lidar com frustrações para não voltar, não desencadear de novo. Exatamente. Aí é muito louco, porque aí nessa fase eu tive a bulimia, fiquei anos tratando, fazendo tratamento psiquiátrico, psicólogo, né, cognitivo comportamental, enfim. E depois, agora, recentemente, depois da gestação, eu desenvolvi, olha que louco, ao contrário, eu desenvolvi a compulsão por doce. Tipo assim, antes eu não precisava de doce, agora é uma compulsão. Se tiver um pote de doce de leite, eu vou comer ele inteiro. Aí, assim, eu até lancei o desafio de 21 dias. Eu falei, eu preciso treinar minha mente. Aí eu consegui ficar 21 dias, mas foi um sacrifício. Mas depois, como é que você voltou? Não, aí agora eu já Melhorou? consegui me controlar. Depois desses 21 dias. Parece que eu precisava dar um susto na mente, sabe? Detox. Eu preciso de um detox, eu preciso entender que eu sou capaz. Mas assim, eu fiquei até com enxaqueca, lembra? Nossa, eu tô com uma enxaqueca. Porque Os parecia uma primeiros dias, abstinência. Sim. Muito O louco. doce, ele é viciante, né? Muito. Ele ativa áreas de prazer no cérebro e realmente tem gente que desenvolve um vício mesmo, né? Mas às vezes tem muita gente também que acha que é compulsão e nem sempre é, né? A compulsão é um transtorno mesmo, tem que ser diagnosticado por alguns critérios específicos. E não é só você abrir uma caixa de bis e comer ela até o final, porque o bis é gostoso. Você come um, você quer outro. É e verdade. Não necessariamente é uma compulsão, né? Então, tem muita gente que chega também achando que tem tá com compulsão e não é. E assim, porque, igual um exemplo, né? A gente tá falando dessa compulsão, assim. Porque, na verdade, não é você parar. Eu até falo isso lá, né? Assim, com os meus clientes. Não é parar de comer, porque a vida, ela existe. Ela vai existir aniversário, ela vai existir um docinho que você gosta. Igual agora a gente, né, tem aí uma celebração que todo mundo come mais um pouco. Mas é saber dosar isso ao longo da sua vida. Então, eu não defendo dietas milagrosas. Eu falo realmente que é um estilo de vida. Porque aquilo ali equilíbrio, eu acho, né? é algo que você vai seguir para sempre, entendeu? Porque, assim, você precisa de saúde a sua vida inteira. Então, não é momentâneo, não é só para você emagrecer 5 quilos para você ir para a praia, entende? Eu falo assim, são escolhas que você faz durante a sua vida toda que vai aprender a você chegar num aniversário e hoje eu quero sentar aqui, eu quero comer o salgadinho e o docinho. Amanhã eu volto pra minha vida normal. Também é saudável, né? Verdade. Porque senão começa até ser a questão da culpa, do emocional. Então a pessoa começa a se cobrar porque ela comeu o doce, porque ela comeu o salgadinho, e eu falo que também faz parte da nossa vida, nossa convivência, igual assim, claro que cada um tem seu estilo de vida, enfim, mas eu tô dizendo assim, quem não vai levar uma marmita para um lugar e que quer comer um salgadinho, que a pessoa sente sem culpa e coma aquilo ali, Você vai né? deixar de ir em todos os aniversários, vai deixar de sair, porque se você não souber lidar com
essas situações e saber lidar não é se restringir de tudo, né? É você saber comer o que você precisa para ficar saciada e não precisar comer só pelo fato de estar comendo, né? Se a gente não aprender a lidar com isso, vai ter que abandonar todos os eventos da vida. Sim, Isso não é É. saudável. Isso não é saudável, isso aí, tá vendo? Então É uma tudo questão de construção. constância mesmo, né? De É, rotina, sim. assim. Uma Às vez vezes- ou outra você. Às vezes, essa semana tem aniversário todos os dias. Então, às vezes, você não precisa comer tudo todos os dias. Mas Sim. tira o dia que você quer mais, ou o lugar que vai ter mais opção, que você gosta mais. Sim. É É. encontrar o equilíbrio ali na sua vida. Porque a gente não vai sustentar nada que seja extremo. É uma coisa muito engraçada também. E eu já fiz isso por muito tempo. Aí eu fazia tudo certinho, de segunda a sexta. Aí eu tava indo na nutricionista, fazia tudo certinho. Chegava Aí ela, sábado e domingo. quando chega no final de semana, você acaba com o que você fez a semana inteira. Porque aí era todas as refeições. Café da manhã já era. Aí almoço pedia alguma coisa, depois já vinha sobremesa, daqui a pouco já entrava no lanche. outra coisa. Era assim, todas as refeições dela. Jéssica, entende? Você tá acabando Conta não com. fecha. Em 2 dias tá acabando com tudo. E sabe uma coisa também que eu vejo, doutora, que as pessoas não se atentam? É o intestino. Sim. Porque o intestino, ele também interfere né? muito, né, no processo. E eu não sei se você percebe isso, a pessoa se chega e fala assim, seu intestino funciona? Não, sempre foi assim, preso. Eu falo, gente, o sempre não é normal. Tipo assim, com aí a pessoa certeza. normaliza o que não é normal, né? A gente hoje sabe que o nosso intestino está diretamente ligado com o nosso cérebro. Por exemplo, o GLP-1 e o GIP são hormônios que são secretados no nosso intestino e são hormônios que vão dar saciedade. Então, se você tem uma microbiota totalmente desregulada, seu intestino realmente não vai funcionar como é para funcionar, seus hormônios não vão ser secretados da maneira que são para ser secretados e desregula tudo. Então, é um ciclo vicioso. A gente precisa tratar o intestino para poder chegar no emagrecimento também. Tá Nossa, tá vendo? Uma coisa liga a outra, é Eu muito falo. interessante, né? O universo, né? A gente tem É. assunto pra A gente é um todo, né? Não adianta a gente Não querer adianta. uma separar parte as isolada. coisas. Não dá. Tá E, tudo e às ligado. vezes a pessoa, o que eu tenho a percepção é que as pessoas, elas não dão tanta importância ao intestino como deveriam. Com certeza. Então ela normaliza que o Sim, intestino não sempre foi assim, funciona. então deve ser normal. Mas Isso não é. aí, Não isso é aí. normal. E assim, e a gente consegue regular o nosso intestino só com alimentação, né? Com certeza. Eu falo porque, assim, o Miguel, meu filho, por exemplo, ele tinha muito intestino preso. E até quando ele mamava, assim, que era até os 6 meses que ele tinha que tomar uma fórmula que tinha espessante, né? Por causa do refluxo, enfim. Aí, a partir do momento que ele começou a se alimentar, que a gente começou, né, a dar frutas que soltam o intestino, né, fazer escolhas melhores para a vida dele, ele Uhum. nunca mais teve problema de intestino preso. Sim. Nunca Não, com mais. certeza. A alimentação é quem vai ditar É. as bactérias do nosso intestino. Então, você pode ali, com a alimentação, alimentar as bactérias ruins ou escolher uma alimentação que vai beneficiar as bactérias boas, né? É. E aí um intestino muito inflamado, meu povo, dificulta o processo. Tá vendo, gente? Ai, gente, Tem tanto papo, né? muito assunto, né? Sim, é um assunto extenso, né? E uma coisa puxa a outra, é muita coisa. A gente acha que é só perder peso, mas tem muita coisa por Tem trás, muito, né? não, muito, e a gente já deu uma pincelada em tudo aqui, né? O papo tá super interessante. E é o que a gente fala, porque assim, às vezes a pessoa só pensa no emagrecimento, Emagrecimento. mas tem tantas coisas, gente. Então, é por isso que é importante procurar um profissional. Sim. E quando a pessoa tem que procurar um endócrino? Então, o endócrino vai cuidar da parte hormonal, da parte metabólica. Então, paciente com obesidade, com alguma deficiência hormonal, dificuldade para emagrecer, enfim, o endócrino age nessa parte de hormônio e metabolismo, basicamente. Aí, gente, tá vendo? Se você está passando por algum desse problema. E também o endócrino, não é, né? Eu acho que talvez não seja a sua especialidade, mas também trata doenças, né? Sim, não é sim, só eu essa também questão trato, de. doenças endócrino-metabólicas. A obesidade é uma, mas existe diabetes, hipotireoidismo, hipertireoidismo, insuficiência adrenal, síndrome de Cushing, entre várias outras Aí, é muita coisa, tá doenças. vendo, gente? E às vezes É uma um coisa. universo, às vezes a gente associa só emagrecimento, mas não, por isso que eu amo. Ah, É um universo de muita coisa. coisas e é muito, muito legal, sou suspeita. Fala aí, eu gosto Eu muito, gosto né? bastante. Ana, fala pra gente qual o diferencial do seu atendimento. O que você faz de diferente no seu atendimento, que tá todo mundo aí enlouquecido com a doutora Ana Henriques na cidade? Então, eu acho que é o fato de eu olhar o paciente como um todo, eu não julgo, eu busco entender não só a questão do peso, mas
todo o resto. Então, eu pergunto de sono, eu pergunto de intestino, eu pergunto de ansiedade, eu pergunto de libido. Eu realmente trato o paciente como um todo. Ele vai ter o meu acolhimento, vai ter o meu acompanhamento, eu me preocupo, eu gosto de saber como que está a evolução do paciente, se ele adaptou, se ele não adaptou, eu sou uma pessoa disponível. Então, eu acho que é mais nessa parte, né? Porque Bem o humanizado, diferencial né? é justamente esse. A gente tem muito profissional de toda a área, e o que vai diferenciar a gente é essa questão. O paciente gosta de ser tratado como um paciente, né? E não como a sua doença. verdade. E como que as pessoas fazem para te encontrar? Onde você atende? Quais os dias? Eu atendo em São João, no edifício número 1, segunda e sexta, e atendo em Bicas uma vez por mês, no espaço Cuidar lá de fisioterapia. A gente, eu acho que para me achar é basicamente no Instagram, Instagram. né? Lá tem o contato também, que vai Pode falar direcionar seu para o Instagram. doutora.Ana Henriques. A gente também vai deixar ela como colaboradora, que aí fica fácil. A pessoa olha Achar, lá, né? acha, já clica lá. Vergonha. Deixa eu te falar, agora você vai olhar ali para a mulherada que está aqui nessa câmera. O que você poderia, como uma mulher, como uma médica, o que você poderia falar para essas mulheres hoje que querem se cuidar, que precisam de se olhar mais, né? Que eu acho que muitas vezes é uma reconexão, né? A mulher precisa se olhar novamente, por muitas vezes o olhar às vezes ficou para outras Sim. coisas e pessoas, né? O que você poderia falar para elas? Então, a gente tem muito disso, né? De olhar mais para os outros do que para a gente. E a minha dica é: não se deixe para depois, procure acompanhamento médico, nutricional, seja de quem for necessário no momento, mas não deixe para amanhã. A gente tem que se cuidar para conseguir cuidar do outro, né? Então, É acho que é verdade. isso. Quem cuida precisa de cuidados, né? É verdade. E é isso, né? A mulher precisa se olhar, se valorizar, arrumar um lugarzinho na Se agenda. sentir bonita. Isso aí. Eu falo que o reflexo que você, a beleza que você admira tem que ser o reflexo do seu espelho. Com certeza. Né? Porque não tem como. Primeiro você tem que gostar do que você vê, você tem que se valorizar. Eu acredito que cada uma no que gosta, né? Assim, do jeito que gosta. Eu sempre falo isso para os meus clientes: não existe padrão de beleza. Existe o que você gosta de olhar. Exatamente. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. E se for preciso uma ajuda médica, que você procure um excelente profissional, você procure uma pessoa para te dar um suporte, porque eu tenho muitas, né, mulheres que não conseguem sozinhas. Sim. Porque a gente tem também que se colocar cada um na sua caixinha, né, gente? Tipo, não adianta você querer dar conta de tudo, fazer tudo sozinho. Então, assim, se você tá passando por necessidade de procurar um profissional, procure esse Tá aí para te ajudar. Ele está ali para te ajudar, exatamente, para isso que Tem existem, gente que né? tem resistência a usar a medicação, e a medicação é a mesma coisa. Ela tá ali para ajudar, não é? O único objetivo dela é esse, né? É isso E aí. a ajuda médica também, e de outros profissionais, né? Psicólogo, nutricionista. Então, eu acho que é isso. Tem que buscar ajuda uma mesmo. cadeia, assim, né? Eu falo que é uma coisa puxando a outra, né? Não adianta, né? Só a dieta sozinha, ou então só acompanhamento médico sozinho, se a pessoa não vai ter disciplina, constância, se ela não vai... não adianta ir lá na Camila, só vou lá na Camila fazer uma massagem e pronto. Acabou, E tô comendo o mundo e não tô tratando, né, às vezes as doenças, fazendo as reposições de vitaminas. Então tá vendo, gente? Tem muito assunto. Verdade. Mas Adorei. é muito bom agradecer você de novo pelo seu tempo, sua dedicação. Foi ótimo. Você é uma graça. Não precisa ficar com vergonha, que falou super bem. A gente tá aqui conversando com a Ana, gente. Tá parecendo que a gente tá de frente com uma boneca, assim, né? Ela parece uma bonequinha, uma princesa mesmo. A gente fala, mas quer ficar assim. Como é que faz pra ficar assim? Obrigada, Mas, gente. assim, muito obrigada mesmo, você é uma gracinha. E o que a gente falou no início, a gente reforça, né? Você é uma pessoa que nos inspira mesmo, parabéns. Eu escuto muito falar de você, porque eu tenho clientes que... Em comum, né? Isso aí. Então, assim, fico muito feliz, de fato, falam muito bem de você como pessoa, como profissional. Então, parabéns. E eu acho que a gente tem que falar. Outro dia a Jéssica falou uma coisa pra mim, e que eu fiquei com isso, né? Ela falou de um assunto que falar do meu marido, né? Que ele era muito legal. Então. Aí ela falou assim: eu achei que eu queria te contar. E eu acho que a gente deve falar, né, para as pessoas coisas boas. Fala, né? Agora a gente tem que estimular. Exatamente. Então, assim, claro, a gente, né? Eu acho que mais do que isso.
eu falo, gente, se você vai falar uma coisa que não vai acrescentar em nada na vida da pessoa, fica quieto, pra que você vai falar? Né? Tipo, Então, agora, foi se muito for pra legal. enaltecer, pra falar, fala mesmo, porque às vezes ajuda tanto aquela Nossa, pessoa. é muito bom receber uma elogio. Muito. E às vezes chega numa hora que você precisa, né? Que você fala, nossa, eu tava tão Exatamente. desacreditada. É. Tava tão desacreditada de mim, mas olha quanta gente que acredita, né? É Que bom verdade. isso. Então tem muita gente que fala bem de você como pessoa, como profissional, parabéns. E muito obrigada a todos, né? Mais uma vez, os nossos patrocinadores. E é isso, gente. Obrigada, Ana. Foi um prazer ter você aqui. Finalmente conseguimos. É Né? verdade. Estar aqui também. Dizer que Vocês realmente deixaram tudo bem confortável. Eu Ai, cheguei que falando bom. que tava com vergonha, né? Mas foi Ai, ótimo. tá vendo? A Muito gente fala obrigada. pelos cotovelos, Nossa né? Senhora. Às vezes a gente nem sabe se faz muito sentido o que a gente tá falando, mas Mas a é gente bem tenta natural. É, né? de uma Também forma a gente vai bem falando. leve, a gente vai falando. Muito obrigada mesmo por você estar aqui. Dizer que o nosso espaço está aberto sempre que você quiser voltar, que tiver uma pauta diferente, um assunto Isso diferente. A gente tem várias, né? Então, podemos marcar, podemos voltar. Agradecer mesmo por, né, por você ter tirado um tempinho na sua agenda. A gente sabe que tá na véspera de um feriado, né, que você acabou de sair de um Correria. plantão, tá numa correria louca de agenda de uma médica e se resolveu estar aqui acreditando na gente, no nosso projeto. Então, muito obrigada mesmo. A gente deseja muito sucesso. Dizer que você está no caminho certo, que as pessoas só falam, né, e a gente só fica na mídia quando a gente tá bombando, né? Então, assim, Isso aí. só elevar a mulher maravilhosa que você é, Muito tá? obrigada, gente. É recíproco, adorei estar aqui. Espero que vocês também tenham muito sucesso. Esse espaço é muito legal, importante. A gente Verdade. precisa de ter mais espaços que dão às mulheres o poder de fala, né? Estamos aqui também, gente, ó, no Bastidores com a Laís. Em breve, doutora Laís, ó, que a gente quer ter a honra de trazê-la aqui também para sentar na nossa cadeira aqui. Só gente bonita. Também, só isso. Segredo aí também a gente quer saber. A Laís tá aqui contando pra gente, né, que ela também tá fazendo medicina e que ela quer, só que ela quer trabalhar no hospital, né? Isso. Ficar, às Bem vezes... diferente de mim, assim. É, eu gosto mas- mais de consultório, mas... Mas né? isso Quem também vai sabe? inspirar as mulheres, né? Claro, queremos ter essa oportunidade em breve, muito em breve. E quem sabe muda, né? É. Né, Eu doutora acho. Ana? Quem sabe? E, gente, se esse episódio fez sentido pra você, fez sentido pra alguma mulher que você quer, envia pra ela, manda lá o Curte, episódio. curte aí, isso. curte, compartilhe, porque isso é super importante para que o nosso projeto, de fato, continue existindo aí, né? Apesar que a gente quer até aproveitar o espaço e agradecer, porque nós, assim, recebemos muito carinho das pessoas. Nossa, muito. Mensagens, participem das caixinhas. A gente precisa da voz de vocês pra gente saber também quem que vocês querem aqui. Porque mulheres maravilhosas nós temos nessa cidade. A gente só precisa fechar a nossa agenda dela. Mas, assim, falem aí nas caixinhas. Muito obrigada. Manda pra amiga. E é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio. E até o próximo. Beijo. Obrigada. E- A gente sempre faz no final.